O que você faz para controlar uma crise de ansiedade por causa do trabalho quando você não tem muito tempo disponível? Imagina que você está indo para uma reunião importante e que você começa a ter uma crise de ansiedade. O que é que você costuma fazer numa situação como essa? Se você sofre de ansiedade, você sabe o quanto ela pode te atrapalhar, o quanto ela prejudica o seu desempenho e as suas entregas. O que talvez você não saiba é que existe uma relação direta entre a posição dos nossos olhos, a posição do nosso globo ocular e a ativação de estados de ansiedade ou de calma ou similares dentro da gente. Eu sou Tomás Way e nesse vídeo eu vou te mostrar como é essa relação e, mais que isso, como você pode fazer para acalmar sua mente rapidamente e diminuir a ansiedade de uma forma natural e rápida. Particularmente eu gosto muito dessa técnica, porque você pode utilizar ela em qualquer lugar, mesmo que você esteja com pessoas na reunião, mesmo que tenha pessoas olhando para você, elas jamais vão perceber que você está praticando isso. Então fica comigo, que eu sei que você vai gostar dessa técnica. E eu vou te explicar em detalhes, daqui a pouco a gente vai fazer junto este exercício que eu vou te passar. Mas em primeiro lugar, eu quero te explicar aquela que é a principal função do nosso cérebro. Qual você acha que é? A principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. Simples assim. O que o nosso cérebro precisa e quer garantir é que a gente não morra. Ele só está buscando sobrevivência. Depois que ele consegue isso, ele pode até levar a nossa energia, o nosso foco para outras funções. Mas o que ele quer mesmo é garantir que a gente esteja seguro e que a gente esteja vivo. Olha só que interessante. O nosso cérebro está 50% organizado em torno de um dos sentidos, que é a visão. Por quê? Porque a visão é o que mais nos ajuda para identificar algum perigo. Basicamente, ela é a nossa primeira linha de defesa quando a gente tem que atuar e quando a gente precisa identificar algo sendo perigoso ou não. Quando nós estamos numa situação de perigo, é como se o nosso cérebro estreitasse a nossa visão, estreitasse o nosso foco, para a gente olhar apenas para aquela nossa ameaça, aquela ameaça que está diante da gente. Apesar disso ser muito importante em situações de alerta e de perigo, estar constantemente nesse modo de alerta prejudica demais. Nossa saúde acaba sentindo isso. Esse modo de alerta é conhecido também como luta, fuga e congelamento. Eu falo sobre isso num vídeo que, se você não assistiu ainda, eu vou deixar ele indicado aqui nos cards. Mas o fato é que esse estado não é um estado para o qual nós fomos feitos para permanecer muito tempo. Ficar muito tempo nesse estado de alerta gera muito estresse e pode trazer consequências muito terríveis para a nossa saúde no médio prazo, longo prazo. Por isso que é tão importante que a gente treine, que a gente desenvolva formas de lidar com estresse, com ansiedade, de uma maneira que não prejudique o nosso dia a dia. Não é sempre que dá para parar e fazer uma meditação no meio do trabalho. Tem horas que eu preciso ser rápido nas entregas. E aí, o que a gente faz? É justamente aqui que nós temos uma coisa muito importante, que é perceber que a nossa visão pode ser uma grande aliada. Qual visão? A visão periférica. Quando a gente está olhando, por exemplo, para esse vídeo, você está aqui me assistindo, a visão lateral consegue ver boa parte do entorno daquilo que está acontecendo em volta de você. Basicamente, a gente tem dois estados de visão, dois modos de visão. A visão periférica e a visão foveal. O que é essa visão foveal? É aquela visão que dá o foco. É quando eu estou com o olhar um pouco aqui abaixo do nariz e muito focado em algo. Quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo algo, como é o caso agora. Na natureza, desde sempre, a gente utiliza essa visão foveal para situações de perigo. Quando um homem se sentia ameaçado por um animal, por exemplo, automaticamente o cérebro dele ativava a visão foveal, voltava o foco do olhar para aquela situação de perigo e zerava, de certa maneira, a visão lateral. Essa visão também é chamada de visão de túnel. E o caso é que hoje em dia a gente continua fazendo isso. Explicando de uma forma diferente, a visão foveal ativa o nosso sistema simpático. Caso você não conheça, o sistema simpático é justamente aquele que ativa o modo de luta, fuga e congelamento. É o sistema simpático que nos leva a experimentar estados de ansiedade e estados de estresse.
Quando nós acessamos um estado oposto a esse, como por exemplo um estado de calma, a gente ativa um outro sistema chamado sistema parasimpático. Esse sistema parasimpático é o que nos dá tranquilidade e que nos leva a uma respiração mais lenta, mais profunda, batimentos cardíacos mais baixos. Enfim, é o estado que nos leva a acessar mais calma. E curiosamente, quando a gente acessa esse estado, a gente está com um foco mais periférico, mesmo que a gente não perceba. E o interessante é o seguinte, que da mesma forma como o estado emocional direciona o nosso olhar, o contrário também pode acontecer. Quando eu trabalho o olhar, eu levo para o meu cérebro a informação de que está tudo bem, se eu ativar essa visão periférica. E aqui nós temos um recurso incrível, que é justamente trabalhar isso. E eu quero fazer com você agora um exercício prático sobre isso. Mas antes, eu quero que você, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Porque aqui eu falo sobre como você lidar com estresse e ansiedade no trabalho e aumentar sua motivação, mesmo que você não goste muito do que faz. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber os vídeos a respeito dessa temática. Bom, preparado? Vamos para o exercício prático? Enquanto você está aqui me olhando, eu vou pedir primeiro que você defina qual é o grau de desconforto que você tem dentro de você agora. Pense em algo que te preocupa, algo que te traz ansiedade. E uma vez que você acessa isso, de 0 a 10, quanto de ansiedade você acessa? Independente do número que for, mas acessa algum grau de preocupação, de algo que você tem medo, algo que está ocupando seu pensamento, e dá uma nota de 0 a 10. 10 é muito alto e 0 seria muito calmo, muito baixo. Ok, deu esse número? Guarda esse número. E agora, começa a observar só o vídeo. Fica com o olhar fixo aqui nesse vídeo e observa em volta, sem mexer o olhar, observa em volta o que é que você vê. Você consegue ver que tem, sei lá, uma janela de um lado, você consegue ver que tem algum móvel aqui, tem pessoas, não sei. Começa a perceber, mas concentrado aqui neste vídeo, olhando para a tela do celular, do tablet, do computador, onde você estiver me assistindo. Mantenha esse ponto fixo e vai observando. Enquanto você faz isso, enquanto você me ouve, enquanto você mantém esse foco, vai lembrando de respirar. Vai lembrando de ampliar esta visão lateral, esta visão periférica. Como se você quisesse até ampliar mesmo, como se você quisesse ver atrás de você. Lógico que não é possível, mas imagina como se você quisesse realmente ver. Observa as coisas que estão em volta. Se você está lá fazendo isso, pode ser que você vai percebendo que de repente aquilo que estava aqui no foco já não está tanto no foco. Pode ser que até dê uma leve embaçada na sua visão. Imagina que você está acalmando os músculos do globo ocular que fazem o seu olhar ficar mais fixo num ponto. Imagina que você está mandando um comando de relaxamento para os seus músculos do globo ocular. Enquanto isso, você vai respirando e você vai se divertindo, tentando ver mesmo em detalhes o que está na lateral. Você não consegue ver muito em detalhe porque a visão é um pouco borrada, mas vai imaginando que você está querendo ver, que você está conseguindo ver, que você está ampliando. À medida que você faz isso, você vai percebendo que você vai diminuindo aquele estado que você estava de estresse e que você vai percebendo dentro de você uma tranquilidade. Veja a sua respiração, veja como está o seu batimento cardíaco e mantenha o foco aqui na tela, ao mesmo tempo que você está, na verdade, percebendo o que está no entorno. E aí você volta aqui para mim, pode voltar a focar aqui na tela e reavalia quanto você está de 0 a 10 em ansiedade. Aquilo que você tinha, como é que está agora? Se você, mesmo que você não tenha experimentado uma grande redução,
Eu imagino que você experimentou redução. E quanto mais você praticar esse exercício, que ao mesmo tempo que é simples, é extremamente eficiente, você vai perceber mais facilidade de lidar com essas questões. Especialmente às vezes se você estiver numa reunião com um chefe, se você estiver numa reunião com um cliente, que às vezes estiver mais estressado, você pratica isso. Enquanto você ouve as pessoas, você continua interagindo, mas você está olhando para a pessoa e está vendo ao redor o que está acontecendo. Essa ativação da visão periférica faz toda a diferença nos níveis de estresse que a gente experimenta. E quanto mais você praticar, mais simples esse exercício vai ficar. E aí, como foi para você fazer esse exercício? Conta para mim aqui nos comentários qual era a sua nota antes do exercício e qual foi a sua nota depois do exercício. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like. Gostou desse conteúdo? Deixa o like, porque assim outras pessoas vão poder ter acesso a este vídeo e outros vídeos do canal. Deixo aqui um grande beijo, um grande abraço. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.